Sejamos todos bem-vindos. Que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa poder retornar a esta casa como hospital de almas, como lar de esperanças, como uma escola de amor. Falar do ensino universal dos Espíritos é coisa muito simples, porque eles analisam, comentam, para colocar os ensinos de Jesus ao alcance de todos, onde cada um, letrado ou não, cristão ou não, tenha ou não a crença, pode receber esses ensinos. E hoje, a tarefa é muito simples, mas talvez pode ser muito complexo o assunto. Criações mentais, já que ainda não sei o que é a mente. Vocês sabem? Eu sei que sou um espírito imortal. Mas o que é o espírito? Porque Allan Kardec questiona na questão 23 da obra O Livro dos Espíritos. Que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Mas parece que não era o espírito que ele estava querendo saber. Porque na questão 76 da mesma obra, ele volta à pergunta agora no plural. Que são os espíritos? Já que na questão 25A, lá atrás, entre parênteses, fora dito que aqui estamos falando do espírito, o princípio inteligente do universo, não da individualidade que tem o mesmo nome. E agora a resposta, são os seres inteligentes da criação. Nota de rodapé. Agora estamos falando da individualidade e não mais do princípio inteligente do universo. Guardem essas duas nomenclaturas. Uma com E minúsculo, outra com E maiúsculo. A doutrina dos espíritos, como bem definiu Viana de Carvalho, é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. De modo que não fica nada fora. Quem estuda o Espiritismo são as várias ramificações da filosofia, da ciência e da moral. O Espiritismo toca em todos os pontos, desde as origens da vida, a sua natureza e destinação, mostrando a pré-existência, a sobrevivência do ser, a força cósmica, a quem chamamos Deus, como a causa de todas as causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a consciência das consciências, a inteligência das inteligências, conforme mencionara Eurípides Barçanufo. Mas o que começa a me chamar a atenção na questão 145 da obra O Livro dos Espíritos, é que a doutrina espírita é eterna. Ela não começou com Kardec. Foi ele próprio que anotou. E na questão 222, ainda do próprio punho, já que agora é uma dissertação dele mesmo. Não me canso de esforçar para provar que ela existe desde a mais alta antiguidade. É uma lei da natureza. Se é uma lei da natureza, não começou hoje. No item 6 da mesma obra, na conclusão desta obra, existe desde a criação e não é obra de um homem só. Quando começou a criação? Para vários autores, inclusive para Kardec, Deus é a criação. Deus é a unidade e, ao mesmo tempo, a variedade. No início se acreditava que Deus era o autor, mas não era a obra estava fora. Se Deus é o autor e a obra está fora dele, e há um espaço entre ele e a obra, ele está dentro de quem? Se saímos de Deus e a ele retornaremos, para muitos perdemos o endereço e usamos a religião para nos religar a Deus, será possível estar fora de Deus? Dentro de quem? Por isto,
para Allan Kardec, em Deus existimos, nos movemos e vivemos, como já afirmara Paulo de Tarso. Para quem tiver dúvida, consulte a obra A Gênese e não fique só lá. Consulte as 32 obras que Allan Kardec organizou, 30 por ele próprio e 2 por amigos que sintetizaram seus ensinos. De modo que o espírito para Joana de Ângeles tem quase a idade do universo. Se alguém me disser qual a idade do universo, eu vou saber qual a idade que eu tenho. Porque se for a teoria do Big Bang, o nosso universo já está com mais de 13 bilhões de anos. Mas ela não estava falando do Big Bang. Porque o próprio Stephen Hawking mudou a sua teoria, porque antes ele acreditava que havia tantos universos quanto bolhas de sabão numa banheira. Como ele tem todo o tempo do mundo, por não conseguir tantos movimentos quanto nós, ele tomou um banho demorado e conseguiu contar as bolhas e mudou a sua teoria. Existem infinitos universos só numa dimensão. E Kardec nos desafia na obra A Gênese, na Revista Espírita e em várias outras obras. Na obra A Gênese, quando ele fala fotografia e telegrafia do pensamento. E ao mesmo tempo em obras póstumas e na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que nós estamos conectados a todas as nossas vivências. Quantas? André Luiz acreditava que gastamos 1 bilhão e 500 milhões de anos para chegarmos do princípio inteligente até o espírito individualizado. Mas Joana de Ângeles menciona que só o corpo físico tem mais de 3 bilhões e 800 milhões de anos. Só este. O nosso cérebro físico tem mais de 500 milhões de anos. A inteligência para operar esse cérebro, para governar melhor esse corpo, tem mais de 200 mil anos que nós estamos usando, segundo Joana. A razão para melhor entender e usar a inteligência, usar o cérebro e a própria maquinária orgânica, mais de 10 mil anos. E nós já sabemos pensar? Sabemos que os pensamentos são expressões da nossa consciência, que a cada 24 horas elaboramos mais de 95 mil pensamentos, segundo Joana de Ângeles, na obra Atitudes Renovadas. E conforme Kardec anota no Livro dos Médiuns, no item 76, o pensamento expressando a inteligência não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. A encarnação só acontece na concepção espiritual, porque não se admite mais, após estudarmos André Luiz, Missionários da Luz, capítulo 13 e seguinte, que engravidamos somente na concepção física. Porque lá nós vemos a jovem engravidar perispiritualmente antes da relação sexual. E hoje sabemos que nós começamos a gestar os nossos filhos quando desejamos. Porque André Luiz também menciona, na obra Sinal Verde, que o desejo é uma entidade tomando a forma correspondente. De modo que esses pensamentos, segundo os vários autores, a começar por André Luiz, são seres vivos, expressões da nossa consciência, quando se unem de acordo com a nossa inteligência, com as emoções ou sentimentos que nós queremos qualificá-los, eles formam as ideias, que também são seres vivos, segundo André Luiz, que vão expressar-se por meio das palavras, que também são seres vivos, conforme Emmanuel, Eurípides Barçanufo e outros. E essas palavras vão culminar-se nas ações. Mas eu penso ou estou sendo pensado? Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos? Questão 459 da obra O Livro dos Espíritos. Muito mais do que imaginamos. Na maioria das vezes, são eles que nos dirigem. Mas de quais espíritos que Allan Kardec estava falando? Porque na obra A Gênese, ele coloca que espíritos como protetores invisíveis, que mais tarde Camille Flammarion, na obra Narrações do Infinito,
afirma que o nosso corpo físico, para ser mais exato e fiel à sua informação, a alma humana sobre a terra rege, sem disso se aperceber, todo o mundo de almas elementais, ou elementares, conforme ele colocou naquele momento, formando as partes constitutivas do seu corpo. Quantas almas tem dentro do nosso corpo que tem mais de 380 dimensões? Quantas almas comporia o nosso perispírito? Porque segundo Ramatiz, em Fisiologia da Alma, Joana de Ângeles, em Autodescobrimento, uma busca interior, o universo perispiritual também é composto dessas forças. O nosso corpo físico, só para compará-lo ao perispírito, imagine uma gota d'água dentro de um copo duplo de água. A gota é o nosso corpo. O copo cheio é o perispírito. Agora imagine esse copo d'água dentro dos oceanos, ou de toda a água do nosso planeta. É a relação do perispírito com a mente. E a mente é uma emanação, segundo Joana de Ângeles, da consciência, do espírito. Agora imagine o espírito em relação à sua mente, comparando os oceanos com uma galáxia. De modo que vamos dar algumas noções das criações mentais hoje, porque nenhuma das palestras que proferimos é igual à outra, por mais que o tema seja igual. Não somos nós, pela vaidade pessoal, que expressamos o que gostaríamos. Somos apenas um microfone. Porque em tese, ou em síntese, ou em sentido profundo, todos somos médiuns. E Allan Kardec começou com a mediunidade da forma mais primária que vocês possam imaginar. E uma década depois, terminou com o mais alto nível de intuição que eu conheço. Assim como Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delane, Gustave Gelée e vários outros de sua época. E nós vamos ver com André Luiz daqui a pouco algo parecido também. A questão que mais me intriga, e para mim a mais bem arquitetada da obra O Livro dos Espíritos, na sua terceira edição, com 1019 questões, 1018 algumas edições, sendo que a segunda edição consta 501 questões, a primeira que eu tenho em mãos só 276. Essa questão só existe na terceira, como vemos. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Percebe-se que o bom senso encarnado, não só o educador, o pedagogo, o químico, o físico, o astrônomo, o biólogo, mas o professor de medicina e o terapeuta, foi médico e clinicou o jovem Hippolyte Léon Denisard Rivaio, segundo José Herculano Pires, na obra Agonia das Religiões. E não só clinicou, ele sabia que se os médicos soubessem o valor do magnetismo das palavras, magnetismo esse que ele estudou por mais de 3 décadas, ele curaria os pacientes com as palavras, que tem o poder para interferir no físico e no moral de quem ouve. E nós podemos, segundo ele, interferir na estrutura das coisas e das pessoas, com ou sem a presença. Porque conforme consta no Livro dos Espíritos, na questão 89A, onde a alma está, o pensamento também está. E vice-versa. Como dizia Sócrates, onde o meu pensamento está, aí estou eu. Se sabemos que o pensamento é o espírito encarnado em nosso corpo e podemos encarnar a cada segundo um conteúdo diferenciado, sabemos, inclusive com Kardec, que podemos trocar o espírito, personalidades, subdivisões, conforme consta na obra de Kardec, conforme consta na obra de Gabriel Delane, Leon Denis, Gustave Gelée e vários outros. Mas, de preferência, não acredite em nada que eu disser.
a TV Mundo Maior, a quem agradecemos, o nosso irmão Gil, que está representando essa emissora de luz, o nosso irmão Joaquim, ali representando também a RBN, estão registrando o áudio, estão registrando os vídeos, e depois vocês vão lá e confira, porque eu posso ter inventado todas as telas, e principalmente autores belíssimos, acima de qualquer suspeita. Então, qual o meio prático? E ele não queria só prático, ele queria o mais eficaz. E não para melhorar no outro momento. Agora, é aqui que é menos fácil viver. De lá viemos. Lá, eu costumo dizer, lá é moleza. Para quem tem valores. Porque eu fico imaginando quanto tempo o André Luiz gastou para vir visitar a família. Narcisa já veio em 20 minutos. Mas quando eles conseguem assistir o enfermo, apareceu 200, como se fosse no relâmpago. Qual veículo? Será que foi usado por Maria João de Deus, conforme narra a obra Carta de uma Morta, que viajou do planeta Terra para Marte, Júpiter, Saturno e outras constelações, ou até outras galáxias, porque ela visitou sistemas solares com 3 sóis, com 2, que a ciência levou quase 80 anos para comprovar. E ela foi em alguns segundos. Será que foi esse o mecanismo? E ficam preocupados com discos voadores, tecnologia ultrapassada, para compará-la com espíritos evoluídos. Só viajam em discos voadores quem não conseguem viajar pelo pensamento. Quem não conhece a si mesmo. E Maria João de Deus me intriga. Mas daqui a pouco eu vou colocar a informação dela. Conhece-te. Hoje não preciso nem acrescentar mais nada. É isto? Conhece-te. Mas quem é o si mesmo? Sócrates leu no portal do Santuário de Delfos, tanto que Santo Agostinho lembra que um sábio da antiguidade falou disse, mas a frase não é dele. Será que é de Lao Tse? Pode ser. Mas qualquer coisa vocês vão perguntar pessoalmente para ele. Porque segundo um jovem muito corajoso, um espírito de primeira grandeza, Divaldo Pereira Franco, narra no seminário Transição Planetária que Lao Tse está voltando, Confúcio, Buda, Krishna, Arjuna e vários outros. Então, se quiser saber se a frase é deste, nós vamos perguntar a ele daqui a uns dias. E ele já dissera, se queres acordar toda a humanidade, então acorda-te. Se queres eliminar o sofrimento do mundo, então elimina a escuridão e o negativismo em ti. Na verdade, a maior dádiva que podes dar ao mundo é aquela da tua própria transformação. E nós queremos mudar o marido, mudar a esposa, mudar o filho, mudar o chefe, mudar a empresa, não é isto? André Luiz, se tocarmos num átomo, alteramos a estrutura de uma estrela. Hermínio Corrêa de Miranda, se tocarmos numa flor, alteramos a estrutura de uma galáxia. E Jesus foi muito claro. O que fizeste dos filhos que eu te confiei, e mais ainda, tudo o que fizeram dos meus irmãos mais pequeninos é a mim que o fazeis. Qual o mais pequenino? Porque Allan Kardec detectou um reino pré-humano, sub-humano, ou humanimalidade, que eu achei mais chique. Ficou? Entre o animal e o homem. E na revista Espírita ele registra, agora eu vou falar deste elo. Mais tarde vos falarei do que liga o animal ao vegetal. O vegetal ao mineral. E com certeza as demais frações dimensionais ou reinos, porque Galileu, na obra A Gênese, narra que são tantos que não daria para mensurar.
Hoje vocês sabem que o vírus está na fronteira entre o mineral e o vegetal, e nunca fora nosso inimigo. Não são os vírus que geram as doenças, assim como não são as bactérias, não são os micróbios, não são os vermes. Porque, do contrário, o que aconteceria com os nossos irmãos que vivem dos lixões? Que a TV Record registrou, no Repórter Record, eles comendo alimentos em decomposição e não adoecem. Onde estão as enfermidades? Será que André Luiz está certo? Creio que sim. Mas vamos deixar isso para nós questionarmos daqui a pouco. Se eu esquecer, vocês me cobram. Leon Denis, considerado o apóstolo do Espiritismo. Se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, ficaria deslumbrado. Não mais temeria o futuro, tampouco se julgaria fraco. Compreenderia sua força e acreditaria na possibilidade de ele próprio alterar seu presente e seu futuro. Hoje, com Joana de Angelis, seu passado também, que ela nos ensina a viajar para o passado na obra Jesus e Vida. Nos ensina a viajar no tempo. E quando lemos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, se o homem soubesse a força que tem e colocasse a sua vontade a serviço dessa força, seria capaz de realizar verdadeiros prodígios, que não passam do desenvolvimento das aptidões humanas, para que a consciência tenha a sua onipotência, onisciência e onipresença sobre as potências da matéria, da energia. Sinal verde, só para lembrarmos, essa frase, quando era apenas um esboço, e a Maria Isilda acreditou, pelo menos no esboço do livro, que levou mais de 20 anos para nascer, e a partir de uma coisa que não era livro, pelo menos essa frase te chamou a atenção, não foi, Maria Isilda? Só existe um mal a temer, aquele que ainda existe em nós. Para Allan Kardec, Revista Espírita, Obras Póstumas, antes de quem quer que seja almejar domar um espírito mau, precisa cuidar-se de domar a si mesmo. Não raramente somos os nossos próprios obsessores. E pior do que os obsessores são as nossas más inclinações. São elas que os atraem, conforme registrou Allan Kardec na Revista Espírita de dezembro de 1862. Agenda cristã. Lembre-se de que o mal não merece comentário em tempo algum. E nós jamais fazemos isso. Porque sabemos que se mudarmos a nós mesmos, e André Luiz comparou-nos com um país. O Palácio do Planalto é a nossa mente. Os centros de forças dos chakras são os ministérios. Cada sistema do nosso corpo é um estado. Cada órgão, uma cidade. E cada célula, um cidadão. E nos ensinou a conversar com as nossas células. E mostrando-nos que cada célula do corpo físico tem uma função como se fosse uma médium de uma onda vibracional do universo perispiritual ou do universo mental. Quando estudarmos de fato a obra desse mestre, vamos aprender muita coisa, como nós vamos ver apenas uns fragmentos hoje. Evolução em 2 mundos. Pode ir avançando aí. Isso. Passou. Isso. O bem de todos é o eterno princípio. Em Respostas da Vida, o bem supremo, ou melhor, o bem eterno é a lei suprema. Só para lembrar. Desobsessão.
Aprender sempre e saber mais é o lema de todo espírita que se consagra aos elevados princípios que abraça. E aqui ele aconselhou nesta lição, que está no capítulo 72, os médiuns ir além das fronteiras da doutrina dos espíritos, buscar informações, principalmente de anatomia, de fisiologia, que o médium tem a obrigação de saber. Porque Kardec foi muito claro quando disse que deveríamos ter o conhecimento de causa daquilo que estamos fazendo e valores morais, principalmente para impor as mãos sobre alguém. No mundo maior, consideramos que a mediunidade mais estável e mais bela começa entre os homens no império da intuição pura. Só que intuição se consegue ou se constrói com vivência. Porque o espírito, em sentido profundo, ele não pensa. Quem pensa somos nós, a alma encarnada. A nossa consciência intui. Ela é uma síntese de virtudes. Os mensageiros. Mas antes de eu ler, agora eu volto em Maria João de Deus. Seres encarregados de executarem os decretos do Altíssimo. Retornam ao reino mineral, ao reino vegetal, onde essas consciências embrionárias saturam-se das forças astrais emanadas da mente desses luminares, para acelerar o seu processo. E pergunto a vocês agora, quais de vocês estão prontos, se candidatam para reencarnarem no reino vegetal ou no mineral? Agora. Sem pensar, porque eu não pensei duas vezes, eu já aceitei. Quero conhecer a sociedade mais bem organizada na visão de André Luiz, os cristais. E ele fala que não existe outra mais organizada do que esta. E veja, na obra, Os Mensageiros. O reino vegetal possui cooperadores numerosos. Vocês possivelmente ignoram que muitos irmãos se preparam para o mérito de nova encarnação, de nova encarnação no mundo. No mundo todos nós sabemos. Agora, prestando serviço aos reinos inferiores. O trabalho com o Senhor é uma escola viva em toda parte. E agora, é retroagir? O professor que está na universidade, indo lá na roça ensinar o matuto, ele perdeu o seu conhecimento? Jesus estava onde quando veio nos visitar? 7.000 anos para alguns, 1.000 anos para outros, que para mim é muito para minha cabeça ainda, 1.000 anos. Vestiu uma roupa como a nossa, sem precisar estar aqui, e conversou de igual para igual conosco. E André Luiz mostra-nos na obra Evolução em Dois Mundos que quando pensamos, já que o pensamento é o espírito encarnado em nosso corpo, nós criamos hormônios, como nós vamos ver daqui a pouco. Mensageiros que representam as intenções da nossa consciência, as diretrizes, e vêm em nome dessa consciência, essas unidades psicoeletroquímicas, governar melhor o nosso corpo. E Allan Kardec, na obra A Gênese, mostra que esses protetores invisíveis, que ajudam-nos a governar os nossos órgãos, os elementais, mais tarde com Camille, as pequenas almas instintivas, segundo Pietro Baldi na obra A Grande Síntese, que Emmanuel diz se tratar do Evangelho da Ciência, que tem a capacidade de renovar todas as bases da filosofia e da religião e restaurar todo o messianato do Cristo no planeta Terra. Chico psicografou, está na introdução desta obra. Então, ele narra que pequenas almas instintivas destacam-se do nosso subconsciente para governar os nossos órgãos. E Emmanuel, na obra Pão Nosso, na lição Socorre a Ti Mesmo, recomenda-nos a falar do Evangelho do Reino aos nossos órgãos, que são vivos, que são educáveis. E as criações mentais são para isto. E eu estou criando um mensageiro que na mente ele vai ter o nome de pensamento. Mais tarde de ideias, palavras verbalizadas ou não. Que mais tarde de ondas psíquicas
vai transformar no contato com a glândula pineal, no corpo físico, sistema nervoso, em neuropsíquicas. Quando adentra o sistema endocrínico ou endócrino, neuroquímicas, os hormônios. E viaja pela corrente sanguínea e vai até o interior de cada célula ou dos agrupamentos de tecidos, dos órgãos, falar das nossas intenções. Mas, segundo André Luiz, que é o que mais me encanta na sua obra, esse pensamento um dia foi instinto. Fora instintos, todos os nossos pensamentos. Mais tarde transformou-se em sensações. Mais tarde em emoções. Um pouco mais em sentimentos. Mais tarde ainda em pensamentos. Depois em inteligência intelectiva, emotiva e espiritual. Só então transforma-se em consciência. E eu pergunto a vocês, qual o pensamento que está comandando ou gerenciando a vida de vocês? O que está subindo na ascensão, mais para os instintos, para as emoções, governando as paixões, ou o que está vindo da nossa consciência ou de vossa consciência, os nossos instintos, os nossos sentimentos, pensamentos, a nossa própria consciência. Do pensamento à mastigação, conseguimos extraí-los, porque o Evangelho está no ar que respiramos. Segundo Caena, na obra Canção da Natureza. O Evangelho está em todas as coisas, segundo Miramês e Bezerra de Menezes, Força Soberana e Páginas Esparsas, as obras. O Evangelho está nos peixes, está na água, o Evangelho está na nossa consciência, conforme Emmanuel na obra Irmão, na lição Renúncia. O Evangelho é uma força que gera, nutre, organiza e mantém a vida. Ou seja, nós podemos usar esta força vital, porque quando oramos, segundo André Luiz, quando acionamos os nossos próprios potenciais, conforme está em Missionários da Luz, quando ele fala que a prece não é um disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, é energia, é poder. Quem ora mobilizando as suas próprias forças, realiza um trabalho de inexprimível significação. E quando a minha mente ou a minha consciência se conecta com outras consciências mais iluminadas, ou tanto quanto, nós podemos gerar elementos para a cura definitiva do corpo, para a transformação da alma e para a iluminação da consciência. Porque André Luiz também narra que a alma é uma fração, a consciência é a totalidade. Assim como informa-nos Joana de Ângeles, na obra O Ser Consciente, Leon Denis em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e vários outros autores de igual modo. Entre a terra e o céu. Eu peço que não acredite, vai lá e confira. Quando a mente já desenvolveu certas qualidades, aprimorando-se em mais altos degraus de sublimação espiritual, pode arrojar de si mesma os elementos indispensáveis à composição dos veículos de exteriorização de que necessite em planos que lhe sejam inferiores. Nesses casos, o espírito já domina plenamente as leis de aglutinação da matéria no campo de lutas que nos é conhecido e, por esse motivo, governa o fenômeno da própria reencarnação sem subordinar-se a ele. Precisa da mãe e do pai agora? Como é isso? Pelo menos para reencarnar no reino mineral, no reino vegetal. Só que esses são mecanismos que esses luminares vão usar para chegar aqui. Não pensa que Buda, Krishna, Arjuna e esses mestres virão pelo meio convencional. Eles aparecem, dão recado e desaparecem como fizera
Zoroastro, Hermes e outros. E até hoje ficam questionando, o corpo de Jesus era fluídico ou não era? O moço é o arquiteto, o construtor do planeta Terra. Será que ele não sabe criar um corpício? Ele poderia até ter usado os meios convencionais, nada contra. Mas Allan Kardec faz algumas interrogações bastante curiosas. O bom senso encarnado, na obra A Gênese. Se de fato ele tivesse multiplicado peixes e pães para alimentar 5.000 pessoas, se aquilo fosse algo físico, no outro dia ele dissera aos seus discípulos, agora eu preciso ir. Mas mestre, se o senhor for, e nós? Mas você já sabe o caminho. Então mostre-nos o caminho, mas eu sou o caminho. Então mostre-nos o Pai, mas quem me vê, vê o Pai. Então faça um fenômeno, mas esse fenômenozinho, no dia anterior. Kardec falou, sabe que a mente desse povo era tão curtinha assim, que tinha que fazer outro? Paulo de Tarso, nas várias igrejas, como se fosse grupo de estudo mediúnicos. De vez em quando, ele passava e impunha as mãos sobre aqueles médiuns e abria os canais mediúnicos. Será que não fora algo parecido que Jesus fizera? Porque ele questiona, mestre, o povo está com fome. Por que vocês não dão a eles de comer? Porque você já não aprendeu, não sabe falar? Questione para vocês perceberem esta realidade. Vamos seguir. Nosso lar. Não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios, próximo do divino. E mesmo os que estão próximos do divino, retornam ao mineral, ao vegetal, conforme nós falamos. Mas milhões de entidades a viverem nos caprichosos mundos interiores, mundos inferiores do nosso eu. Mundos que existem no nosso próprio mundo. Porque quando André Luiz fala dos vampiros, conforme está na obra Missionários da Luz, que nós criamos em forma de vírus, vibriões e larvas mentais. O vampirismo começa de uma mente que está fora, perturbando esta mente? Não. Começa desta mente criando o ambiente e atraindo outros. Ora, é coisa sabida que o homem é obrigado a alimentar os próprios filhos. Nas mesmas condições, cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhes são peculiares. Ministra Veneranda, na obra Nosso Lar. Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá à mesma lei. Então, a cada 24 horas, 95.000 pensamentos para uma pessoa normal, comum, que não tem essa consciência que nós temos. Nós podemos aumentar essa cifra, porque o nosso cérebro físico realiza em 1 hora mais conexões do que todo o sistema de telecomunicação do mundo inteiro em 24 horas. Quando a floresta amazônica não estava devastada como está hoje, Miramês já afirmara, o nosso cérebro faz mais conexões numa hora do que todas as folhas de todas as árvores, de todos os vegetais da floresta amazônica. Só para vocês terem uma ideia. Voltemos aqui nos mensageiros, só para lembrar uma coisinha que ficou para trás. É da lei divina que nos entendamos e nos amemos uns aos outros. Um novo mandamento eu vos dou. Amai-vos uns aos outros. Todos sofremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial. Quem está governando o nosso país? Somos nós. Nós somos os verdadeiros governantes. Se governarmos o nosso país interno, como nos ensina André Luiz, influenciaremos o externo. Leon Denis também coloca isso em sua obra. Então, na obra Depois da Morte, ele mostra que não há seres refratários
Porque com um pensamento generoso, continuado, uma paciência que não esmoreça, direcionado para o bem, o ser mais refratário, o mais perverso, o mais cético, cede. Porque nós vamos gravar na consciência dele o que estamos fazendo em nossa consciência. Quando nos comportarmos assim, conseguiremos solucionar essa questão. Como estamos gerenciando os nossos recursos? Porque um pensamento é uma força viva, assim como uma ideia, uma emoção, uma palavra. São seres vivos que criamos. E se gerenciarmos os recursos com fidelidade, com honestidade, com respeito às leis, se mastigarmos de 30 a 80 vezes, que todos nós fazemos isso. E agora aproveito para terminar, porque é aqui, na boca, que está a saciedade, não é no estômago. O estômago, a memória dele é tão pequena que ele não lembra o que comeu ontem. É aqui que nós vamos extrair os elementos, conforme eu disse, para alimentar a nossa consciência, as emoções, porque há nos alimentos forças dos pensamentos, dos sentimentos, das palavras e atitudes de todos os seres que estiveram em conexão direta ou indireta com eles, segundo André Luiz. E trazer alimento para dentro de si é trazer informações, como provam os cientistas na Alemanha, no Instituto Aeroespacial de Stuttgart, que a água é um ser vivo. E eu falo carinhosamente, grande coisa. André Luiz sabia disso em 1941, até 43, porque falava que a água, está lá na obra Nosso Lar, a água é um ser vivo que grava tudo que a mente dos moradores pensarem. Eles só acrescentaram hoje o sentimento e etc. E trazer a água para dentro de nós, segundo esses cientistas, é trazer informações. O cientista Masaru Emoto, no Japão, comprovou que nós podemos criar numa água poluída quando agradecemos a água, quando oramos, quando colocamos frases nos recipientes, alterando a estrutura da água. E fez um experimento com arroz, que mais me chamou a atenção ainda do que a água. A água, com esse mecanismo, além de neutralizarmos o seu negativismo, construindo belíssimas frações conscienciais, cristais que carregam a vida, segundo esse cientista, a bioenergia, o Evangelho do Cristo, se vocês preferirem. Agora, 3 porções de arroz dentro d'água. Para um, todos os dias durante o mês, obrigado. Para outro, indiferença. Para outro, idiota. O que foi tratado com indiferença é o que ficou mais terrível na sua forma. A sua forma representativa. O que foi chamado de idiota, um pouco menos perturbado do que ele. O que recebeu muito obrigado, ficou claríssimo. A fermentação foi de forma harmônica. E Kardec lembra, no livro dos médiuns, o nosso corpo é água, basicamente água. André Luiz arrisca dizer que é 100% água, está lá na obra Nosso Lar, pode consultar. No mínimo veio da, porque a luz de ontem elevou-se ao estado do ar, da água e culminou-se na terra. É um processo evolutivo. Então imagine. Eu posso interferir na estrutura das coisas e das pessoas. Eu posso alterar a estrutura da água que está fora ou a água do meu próprio organismo. Entre a terra e o céu. E é aqui que começa, porque a partir de agora nós temos só 4 horas para terminar a nossa fala. E temos mais amanhã, 3h30, porque diz que amanhã é domingo, para não cansar muito. Um dia o homem ensinará ao homem, consoante as instruções do divino médico, que a cura de todos os males reside nele próprio. Todos. Emmanuel, na obra Fonte Viva, dá uma receita, e na obra Servidores no Além, uma outra. Se eu quiser resolver a minha problemática, Fonte Viva. A criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre.
e encontra em si mesma 1000 recursos para a solução de todos os problemas. Servidores no além. Quando 1% do cristianismo de nossos lábios conseguir expressar-se em nossas atitudes diárias, a terra inteira será plenamente libertada de todo o mal. Todo. Ou Joana de Ângeles, se vocês quiserem, uma mais simplesinha, quando ela fala da oração na obra Plenitude, já que na obra Filho de Deus ela dissera que a oração é o mais potente mecanismo de plenificação. Quem ora ilumina-se de dentro para fora. E nós queremos transferir a oração para outro, não é isto? O outro pode se iluminar. Nós vamos receber estímulos, segundo Joana. Mas só quando colocarmos em ação nosso patrimônio é que vamos, de fato, ser beneficiados. Quando recebemos amor, recebemos estímulos. Quando amamos, nos curamos naturalmente. De modo que, quando um elemento, um único ser, ergue-se em oração, já que é hora de ação, é uma proposta de mudança, ergue consigo a humanidade inteira, segundo Joana. Um pequeno vídeo, o nosso irmão Joaquim vai aumentar o som. David Gary, viva a vida, esse é o Espírito. Vamos começar a nos entender. Pelo menos representa aqui o Espírito. Essa é uma personalidade que ele criou para executar a nota que ele elaborou. O Espírito cria e ao mesmo tempo cria alguém para executar. E assim a cada situação que ele elabora, a cada anseio, ele vai criando situações, como fora identificada por Allan Kardec, que evocou este ser, que sabia muito mais do que a alma encarnada. E na maioria das vezes ele curava a sua própria espaçonave. Em A Gênese, no capítulo 2, no item 27, ele fala que o homem é um pequeno mundo. O diretor é esse espírito. O princípio dirigido é o corpo. Ele representa para o corpo um Deus. O corpo é a sua criação. Ele sabe o menor movimento de uma célula. E na maioria das vezes, nós, a alma encarnada, como nos aconselha o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, o primeiro espírito que deveríamos receber na reunião mediúnica é o nosso. Mas nós queremos transferir a responsabilidade a outrem. E morremos de sede à beira do poço. Então é com essa consciência que conseguimos nos conectar, lembrando das nossas memórias desde um pouco antes do Egito até a atualidade, analisando mais de 600 obras para sintetizar num só volume, onde mais de 200 obras do plano físico está registrada ali. Mas não só as obras que estão aqui, porque a obra Nosso Lar, segundo Carlos Bacelli, só tem 30% do conteúdo. A obra Mensageiro, só 20%. Então a gente tem direito de acessar os originais, que estão em nossa consciência e na Biblioteca Cósmica. É como se agora ele enviasse para a reencarnação como Jesus enviara os seus apóstolos, os profetas. E ele continua na retaguarda, dando apoio estratégico, comunicando-se, dando as diretrizes, como nós vemos vários desses profetas anunciarem até a sua vinda. E de acordo com a tarefa estabelecida, as ordens expedidas, num dado momento é como se ele convidasse de volta esses luminares, como se fizesse um balanço, que Santo Agostinho recomendou-nos a fazer todos os dias. De manhã, qual a nossa proposta de vida? Durante o dia, a observação, e à noite, como se convidássemos esses que estavam em atividade de volta. E se for o caso, vir com eles, como Jesus fizera quando veio com seus apóstolos. Antes, com seus discípulos, transformados mais tarde em apóstolos. Ele se deixa crucificar,
Mas não deixe que nenhum dos demais se perturbe. Pode perceber que os demais frações da consciência estão intactas. Mas o chefe vai aos abismos da consciência quando fizera em relação a nós. E essa é a função das criações mentais. Nós estamos no consciente. Quando eu crio alguma coisa, a depender da ação ou do ser criado, ele vem para o universo perispiritual, para o universo biológico, adquire a experiência e volta e grava-se no subconsciente. Cria um novo automatismo. O subconsciente, que é uma fração do inconsciente, recebe, somos um. Recebe as informações e, ao mesmo tempo, dependendo dos valores acrescidos, expande-se a própria consciência. Para quem não tem medo de morrer, preste atenção, porque agora vamos morrer literalmente, a alma. Então veja que morrer é a coisa mais bela que existe para quem tem algo nas mãos e a coisa mais apavorante para quem desperdiçou o seu tempo. Esse túnel é uma viagem dentro dos nossos centros de forças. Aqui as camadas do mental inferior, do emocional inferior. Aqui já mergulhando na direção do centro coronário. A coisa mais bela que eu já pude presenciar. Então, a última fronteira entre a alma e a sua consciência. O centro coronário. A partir dali, ele pode ver outras dimensões, na qual a filhinha dele, nesse caso, já tinha desencarnado. Mas não era o momento de desencarnar. E agora, a semelhança do que nos dissera Jesus, não me toque. Antes, eu preciso ir ao Pai, ir à minha consciência. Jesus indo ao Cristo. E agora, a consciência vai puxar a alma encarnada, que é uma fração, segundo Leon Denis, Joana de Angelis, Kardec, André Luiz, Emmanuel e vários outros. Vai na sua intimidade, reconfigura e envia para o campo de batalha outra vez, no mesmo túnel, agora voltando para o mundo da matéria. Mais uma vez, quando estamos em perigo, a nossa alma, por desconhecimento de si mesma, quando está em perigo e sabe orar, sabe pedir socorro, as frações da sua consciência viajam através dos centros de forças, que são portais, portas dimensionais, assim como o buraco negro, o buraco de minhoca existe no universo, nas galáxias, somos cópias desse universo também. E o espírito, mesmo sendo uma unidade, é também, segundo Kardec e vários outros, Emmanuel na obra Pensamento e Vida, somos sempre a soma de muitos, também variedade. Vai depender de quem é que vai reencarnar, ele escolhe uma fração, como vários autores mencionam semelhante situação. Então, esse é o espírito. A individualidade, o ser com quase a idade do universo, que Leon Denis aconselha-nos, aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. E ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante. Um dia, uma pequena fração da consciência cósmica em forma de psiquismo divino, ou melhor, nasce ou destaca do psiquismo divino como átomo primitivo, como uma mônada, como o princípio inteligente do universo, e ao unir-se a outro, forma a base estrutural do fluido universal, a matéria elementar. Fluido universal que se transforma em matéria mental, que se transforma no mundo subatômico, na bioenergia, em princípios vitais, que se transforma nos átomos, que se une para formar as moléculas na construção do reino mineral, que exercita além da força de atração e repulsão, a sensibilidade. Hoje já se percebe a sensibilidade nos minerais. Mais tarde no vegetal,
Além da sensibilidade, os instintos. Plantas com os instintos, que capturam animais vivos, trazendo esses mensageiros do reino animal para acelerar o seu processo, como se fosse um pedido de socorro, e eles reencarnam um passo atrás e aceleram o processo dessa planta, como nós vemos hoje na lesma folha. Um animal vegetal, simultaneamente. O elo que está fazendo, ou está na fronteira entre o vegetal e o animal. Como animal, come tudo que tem direito em 2 semanas. De uma única alga, um único elemento. Como vegetal, faz fotossíntese o restante do ano. Está aí a ciência registrando. Ou o dragão marinho folhado, um galinho de árvore, com corpício. O futuro cavalo marinho, e eu estou até pleiteando a tecnologia de lá para o humano. Porque lá quem engravida é o homem, o macho. E eu conheço amigas que engravidou no abdômen, fora do útero, gestou o seu filho fora do útero. Então, a ficção de Arnold Schwarzenegger não é mais ficção. Nós podemos gestar, porque a minha amiga, que morou conosco na roça, engravidou. E de repente acontece uma situação, lá não tinha médicos, parece que perdeu o filho, mas o filho não saiu, já estava com alguns meses. 20 anos depois, uma dor no abdômen, foi tirar uma radiografia, tinha um fóssil de um bebê no seu abdômen. Um fato real. Então agora nós temos a clonagem, ou nós podemos fazer a fecundação in vitro, depois a gente implanta, porque se os espíritos criou 2 trompas novinhas, belíssimas, na esposa do Dr. Jorge Andréa, como ele narra, pode criar um pequeno, ou simular uma bolsa miniótica aqui. Esse é o espírito. Joana de Ângeles, a obra O Despertar do Espírito. E quando Joana fala na sua complexidade, você respira fundo, põe um cinto duplo. Agora, quando ela fala na sua imensa complexidade, aí a coisa peca. Então, na sua imensa complexidade, o espírito, que é a individualidade, expressa-se através do eu superior, que nós chamamos de Cristo interno. Lembra de Jesus? Não sou eu quem faço as obras, o Pai as realiza através de mim. E esse é o anjo da guarda, o mentor, o guia espiritual, o responsável pela alma encarnada, segundo ela e vários outros autores. Esta é a mente, que é uma emanação da consciência, na qual nós vamos criar tanto as formas para que essas frações possam encarnar, quanto a realidade que almejarmos, quanto a força vital ou outras coisas, como nós vamos ver daqui a pouco. A alma não passa, então, de uma fração daquela consciência, no dizer de Joana nessa obra, um ponto de autoconsciência pura, um ponto. Ela fala na sua imensa complexidade, o espírito expressa-se através do eu superior para enfrentar as experiências das personalidades já vivenciadas no eu individual, que é o laboratório que nós chamamos de personalidade. E a alma é o centro dessa consciência individual. É diferente o conteúdo dessa alma que está encarnando com os conteúdos que lá estão em vigência. Quais as emoções, os instintos, sensações, etc. Ela representa as emoções e o conhecimento superior, enquanto os que estão ali estão representando as emoções e a inteligência ou o mental inferior. E agora, o perispírito, que é uma exteriorização da mente, segundo Emmanuel, que é uma projeção dessa, uma emanação, e o corpo físico, segundo André Luiz, que é uma materialização do perispírito. Isso para espíritos que já têm aquele cabedal, como ele disse, de gerenciar a sua própria reencarnação. Quantos espíritos se materializam à luz do dia sem precisar de médios de efeitos físicos? Nós sabemos disso. Muitos. E para que serve o corpo físico, segundo esses luminares? Para transformarmos tudo que existe nele, segundo André Luiz, todos os átomos físicos em psiátomos. E o Hernani Guimarães Andrade, na obra Psiquântico, narra que esses psiátomos, que foram os átomos físicos que se transformaram pelo nosso processo de disciplina, promoção, mudança moral, é o elemento,
ou são os elementos que vão formar a individualidade, o espírito, o ser imortal. Então, o corpo físico serve para isso, para esse processo de transformação de todo o conteúdo. Joana fala que nada precisa ser perdido no corpo físico, e nem no que comemos também. Nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá, disse-nos Jesus. Augusto Paiva, a obra Veleiro de Luz. Evangelho é algo que a mente crística capta da mente cósmica e transfere para as outras fontes captadoras em nosso sistema solar. Jesus e os demais governantes. E eles transferem para a mente humana, que vai condensar esse energismo, a força do Evangelho, em seu perispírito e transferir para o seu corpo físico. E se não desperdiçar essa energia, se não malbaratar esses recursos, ela será arremessada de volta ao perispírito, transformando-se em instintos, em sensações, em emoções, em sentimentos, em inteligência, em pensamentos, em inteligência e em estados da nossa consciência. É isso que vocês vão ver com vários autores, para quem teve acesso ao livro. Espero que tenham entendido tudo, porque o nosso tempo hoje está esgotado. Então, esses somos nós, o eu pessoal, também chamado de ego, gerenciando as nossas personalidades. A cada 24 horas, hora que vem cada pessoinha, tem hora que a gente quer correr da gente mesmo e não dá. E Joana fala que não existe nada de promíscuo ou inferior dentro de nós. Existem as nossas criações, os nossos filhos, e não tem como expulsá-los, mas sim como promovê-los. Estamos aqui com o nosso laboratório. Aqui, os recursos são inesgotáveis, inestancáveis, segundo André Luiz. Não há limite. Nesse universo mental, de acordo com as informações de Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nada é impossível de se realizar. Nada. Para Joana de Ângeles também, na obra Jesus e Vida. E para André Luiz, em várias obras, Emmanuel e outros autores. Agora eu preciso saber, como o André nos ensina, pensar no que pensar. Sou eu que estou criando. Eu estou criando um pensamento para promover os já existentes que estão perturbando-me, porque expulsar não dá. Não adianta vir na reunião mediúnica, no passe, ninguém vai conseguir expulsar a criação de vocês. Pode até aliviar, a gente tira alguma coisa que está no consciente, repatria para o inconsciente e fica lá para mais tarde vocês trabalharem. Porque do contrário, nós vamos tirar um pedaço de vocês. E não tem como fazer isto. Vocês conquistaram isso através dos tempos.